Me conte aí, conte para mim, né, e para os ouvintes aí, como é que foi assim aquele momento que você teve um encontro assim real, extraordinário com Deus? É, esse aí é um dos assuntos assim que mexe comigo. Que o encontro com Deus, todo mundo precisa desse encontro. Aquele que não encontrar Jesus, ele não vai alcançar uma firmeza. E o meu encontro começou nessas, igual eu estava falando, né? Nesse tempo que eu saí da igreja, eu fui morar numa cidade lá no São Sebastião, né? São Sebastião DF. E lá eu acabei tendo envolvimento assim, né, com pessoas, né, errado. Eu também era errado. Aí, Uhum. aí eu voltei pro Santo Antônio Descoberto, da onde eu sou, né? Nem falei de onde eu era, Você né? mora no né? Sad No SAD. A gente City. fala SAD porque é melhor, né? Que santo é só É, o Senhor, né? verdade. E nessa minha volta para SAD, eu conheci um varão, né? Ele não era varão ainda, mas Deus já ia encaminhar ele. E eu estava no mundo também, ia no mundo e na igreja, né? Que minha família toda era da igreja, então Uhum. eu ia para a igreja direto. E eu era aquele cara que era evangelista. Sem querer eu era evangelista. Aí falei para ele, vamos para a igreja? Aí ele, bora. Aí a gente fomos lá pro culto, né? E ele chegou lá no culto lá, e tão interessante que ele dormiu na hora da pregação. Foi um mistério assim que ele dormiu. Aí beleza, aí passou no outro dia eu chamei ele de novo. Só que dessa vez ele estava embriagado. Mas mesmo assim ele foi. Aí Sim. ele foi, beleza. Aí eu me ausentei de novo, fui para São Sebastião de novo. Aí quando eu volto, ele já tá de terno, gravata, com Bíblia na mão. Eu falei, eu não entendi, né? Eu falei assim, como assim? Você tá aí? Aí ele, não, foi aquelas 2 vezes que você me levou para a igreja. Glória a Aí eu falei assim, Deus. mas como? Tu tava era dormindo? Aí ele, não, mas eu lembro a mensagem todinha. Aí eu falei assim, então fala para mim. Aí ele começou a contar a mensagem que ele, né, realmente ele escutou a mensagem, foi algo de Deus assim mesmo. E ele falou, ó, como você insistiu em mim, me levou 2 vezes para a igreja, eu me converti, eu agora vou insistir em você. Glória a E ele Deus. começou a pegar no meu pé mesmo, e eu queria saber só de festa, de farra, e ele queria me levar para a igreja de qualquer jeito. Aí teve uma história interessante, que ele queria que eu fosse com ele no monte orar. Uhum. E eu falei, vou trabalhar amanhã, não posso ir hoje, só que eu queria ir para uma festa. Aí ele falou, tá bom então, já que você vai trabalhar, eu vou embora. Eu aproveitei, fui lá e coloquei um Spring Blade na época e falei, agora que ele foi embora, é o momento de eu ir pra festa, né? Aí, quando menos se espera, quando eu coloco a cara no portão, tá ele lá me esperando lá na esquina. Eu falei, rapaz, esse homem não desiste de mim mesmo não, viu? Esse homem não desiste de mim. Aí, não resisti, tive que ir pro monte com ele. Aí Deus começou a fazer a obra. Chegando no monte, ele me mostra uma foto no celular de um rapaz que ele orava. E ele falou comigo: olha, esse rapaz aqui, eu oro por ele todos os dias que eu vi no monte. Já fiz campanha. E quando ele me mostrou a foto, quem estava na foto era eu. Eu Meu falei: Deus. rapaz, alguém que não é da minha família, pagando preço por mim. Né? Assim como o apóstolo Paulo também estava orando, se pondo de joelho por um povo que não era parente dele de sangue. Uhum. Assim, ele também estava orando por mim, e a gente fez uma campanha de 21 dias de oração. E foi difícil. A gente foi debaixo de chuva, mas a gente terminou essa campanha. E no final dessa campanha, eu me lembro que eu falei com a minha mãe, eu falei assim com a minha mãe, eu não consigo ficar firme. E estão zombando de mim, já disseram que eu não vou aguentar 6 meses na presença. Aonde eu passo, estão rindo de mim. Aí a minha mãe falou assim comigo: fala isso para Deus. Foi aonde eu tive a atitude de me trancar no quarto e falar para Deus: Deus, sozinho eu não consigo. E quando foi pela madrugada, eu sei que hoje muitas pessoas não acreditam em experiências, né, assim que Deus dá mesmo para gente. 3 horas da manhã, eu estava sonhando um sonho aleatório quando de repente uma força me puxou. Aí já não era mais um sonho inconsciente, já era uma visão consciente, Uhum. aonde tinha 2 mulheres com cara de ovelha, bem arrumada, e ela falou comigo assim: olha, aquele homem espera por você. E eu olhei e era um anjo de cabelo branco, barba branca, e ele olhou assim. Ou seja, tinha marcado um encontro comigo.
E eu cheguei assim perto dele, ele falou assim, me dê sua mão. Aí eu falei, não, eu não te conheço. Aí ele falou assim, não tenha medo, me dê sua mão. E quando eu dei a mão para ele, eu passei por um lugar muito apertado. E comecei a ir por umas águas cristalinas, bem cristalina mesmo. E eu queria acordar, mas não conseguia. E comecei a passear por esse lugar. E quando eu senti que eu voltei, eu despertei de uma vez, estava gelado e dei um grito. Mãe! E aí todo mundo acordou desesperado lá em casa. O que que foi? Não, acabei de ver um anjo e tive uma experiência. Aí minha mãe, é porque talvez você vai morrer. Não, misericórdia. Né? Misericórdia. Eu já queria o mal. Falei, não, moço, espera aí. Aí, depois desse dia, nunca mais eu bebi, nunca mais eu usei droga, nunca mais. Esse dia foi o dia né? O dia que Deus me encontrou mesmo de verdade. De lá pra cá, nunca mais me afastei dos caminhos do Senhor. Glória a Deus, que bênção, hein? Deus é fiel, irmão. Misericórdia, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus tem sido bom conosco. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você começou a pregar assim, com quanto tempo de crente? Quanto tempo de crente? Eu comecei a pregar, eu tenho 34 anos hoje, né? Eu comecei a pregar com 23 anos. É um pouco tarde, né? Para os caras pelas pessoas, né, que começam a pregar cedo. Que foi já no encontro. E do encontro eu comecei a me dedicar muito à palavra. Eu comecei a me dedicar muito. E eu fiz um voto comigo mesmo. Falei comigo assim, eu não vou ler livros sem antes eu ler a Bíblia toda. Eu fiz esse Glória voto. a Deus. Eu falei, enquanto eu não ler a Bíblia toda, eu não vou ler nenhum livro. Aí eu ganhei livro do Pelegrino, Os Heróis da Fé, um monte de livro, né? Mas eu falei, não vou ler nenhum. E comecei a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Eu não sabia né, como pregar, né? Foi aí que... Mais pra frente eu conto a história lá onde foi que... do